Olá pessoal, vamos lá de volta aqui no essa maratona de Scrum, implantação. Agora a gente estamos na parte que a gente vai implantar aqui o nosso guia mestre de Scrum profissional. Eu criei uma história aqui, né, um estudo de caso para implementação de Scrum em empresa de saneamento básico. Então a gente teve toda a narração lá, espero que esteja gostando do Scrum Master chegando na empresa, né? E aí todos os setores, aí precisou alinhar e entender aqui o departamento com a Michelle, entender todo o ecossistema dessa empresa. E a Michelle foi boa, né, proativa ali, em dar esse todo o norte ao Rafael, para que ele tenha, né, atuar como Scrum. Eu como Manuel PO, né, que eu vou estar aqui como nesse cenário como PO, mas aí poderia já ser Tech Lead, entre outros. Tem toda a narração, você viu aí no vídeo anterior, certo? E que essa narração foi o principal aqui só para eu implementar, a gente entender como vai funcionar um pouco o diálogo. Claro que você não vai ser monótono nesse diálogo quando você estiver na sua atuação, você vai fazer da sua forma, mas é só para a gente ilustrar, né? Eu coloquei aqui a reunião agendada de saneamento e acarajé, né? Que eu, como baiano, gosto de implementar. Então, a gente entendeu, o Rafael aqui, eu como PO, tive que passar, que eu já entendo, já tive reunião com a Michelle, tive que passar para o Rafael como funcionam os módulos. Então, passei todos os módulos para ele e aqui vou deixar ele com o módulo de consumo lá para que ele possa trabalhar. Essa é para uma empresa de saneamento básico. Lembrando que aqui é um estudo de caso, é uma simulação, mas que você pode. Esse estudo de caso aqui é padrão CMMI, viu, pessoal? Eu, pela minha experiência, estou compartilhando esse conhecimento de vocês. E vamos ver o Scrum na prática aplicado. Então vamos reunir. Eu poderia aqui pegar o Teams no momento e criar uma reunião. Então, essa reunião que a gente vai fazer agora, a reunião agendada, cria ali no Teams ou outras ferramentas. Depois a gente vai fazer todos esses cenários aqui, criando as ferramentas ali e utilizando, certo? Mais à frente, ok? Essa reunião agendada a gente tem aqui, a gente tem os, conforme lá a Michelle explicou, aqui está a Michelle, e a Michelle chegou e falou, ó, temos a equipe de dois desenvolvedores, né, entre outros. Só que dois desenvolvedores tem uns que estão home office. Então está home office aqui, Manuel, Rafael e o analista de negócio. E aí essa reunião, como a gente já se reuniu com o Rafael e a Michelle, a gente vai levantar aqui, a gente levantou todos com o produto, o backlog aqui, a gente primeiro entendeu sobre todos os módulos e vai passar para os desenvolvedores que eles já estão atuando, né, analistas aqui. E quem tira a dúvida aqui é analista específico, que trabalha, né, com todas as dúvidas aqui relacionadas ao serviço. Então, reunião agendada aqui, pessoal, a gente vai explicar para aqui o Felipe, também para a Luana, sobre todos os módulos. Então, essa reunião tem que ser cordial, você tem que explicar para quem tem dúvida, debater ali, vai ser natural que a gente está criando. A Michelle também vai detalhar, ó, pessoal, precisamos melhorar no setor tal, e já está um gargalo. Mas essa é um momento de reunião de plantação, nós não estamos atuando, tem outros times já atuando, aí você está criando um novo time, ok? Então, primeiramente, fizemos essa reunião. Essa reunião também a gente vai colocar aqui, vamos falar sobre a jornada de trabalho da equipe Scrum. Então, a gente precisa, para passar todos os analistas aqui que estão home office, né? A gente precisa dizer para ele e também dizer para a Michelle, dizer para o analista de negócio e dizer para todos que vão fazer parte da esteira de produção do Scrum como vai ser nossa jornada de trabalho. Porque a gente tem que ter ciente, porque no momento que a gente realizar a reunião, agendas lá no Teams, né, tiver, às vezes o gerente não está disponível, eles precisam saber que tem que seguir esses rituais. Se não seguir, não adianta nem implantar o Scrum. Não adianta. Por quê? Porque você tem que seguir esses rituais, porque é sua esteira de produção. Se você vai trabalhar com o Rafael, por exemplo, vai trabalhar com módulo de consumo. Outro time vai trabalhar com fiscal. Ali vai ter que ter um gerenciamento. Eu, como PO, vou conversar mais com as outras áreas ali, gerenciamento, e passar o backlog para o Rafael. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui o Scrum, né? Eu com o PO aqui, vamos lá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer jornada de trabalho da equipe. Então, de 8 às 9, atividades, por exemplo. Tudo aqui é simulado, pessoal.
Aí estavam lá Rafael e a Michelle, vamos lá. De outras novas, a gente vai fazer a reunião diária, quando eles Scrum. De 9 às 12, desenvolvimento do Its Backlogs, que é importante. Então a gente já deixa agendado ali as reuniões, porque todos os desenvolvedores que estão home office, a gente não sabe o que está acontecendo com ele lá, tem que estar realmente já deixando alinhado. De 12 às 13, né, intervalo para almoço, aí depois de 13 a 16, 30, continuação com o desenvolvimento de teste. Nós aqui, a equipe PO, o Scrum Master vai estar alinhando outras coisas e os desenvolvedores lá trabalhando. Então ele já sabe que tem que trabalhar esse horário. 16h30, 17h30, revisões técnicas, integração e documentação. 17h30, 18, troca rápida sobre impedimentos ou de ajuste. Isso aqui é a rotina diária, certo? Que você vai ter. Você pode alternar essa rotina dependendo do contexto da empresa, sim. Mas aqui para um estudo de caso que a gente adaptou, é legal essa rotina aqui e vai dar certo. Porque, e aí a gente pode alternar a agenda, melhorar, mas tem que ter existir a reunião diária e tem que ter assim, a continuação de desenvolvimentos e testes aqui, que é e desenvolvimento dos itens backlog, certo? O desenvolvimento dos itens backlogs, às vezes vai ter só 2 vezes na semana ou uma, porque às vezes você pode estar desenvolvendo os itens e aí já está todos os itens ali no Gira ou Azure DevOps, toda a linha de produção já está feita e você só monitorar como profissional, certo? Isso aqui é a jornada de trabalho da equipe, Scrum, certo? Agora vamos para entender a cerimônia do Scrum. Então, todo mundo já sabe também que todo mundo tem sua certificação no Scrum. A Michelle também já sabe como funciona o Scrum. O Rafael, o Pio, todo mundo sabe como funciona o Scrum. Mas precisamos, se a gente está fazendo o primeiro encontro, registrar se está todo mundo ok, né? Entendimento que a gente vai ter a cerimônia. Então, a gente tem que entender aqui agora, pessoal, que às vezes outros departamentos não entendem nossos rituais, porque você está atuando com um departamento diferente. Às vezes não tem um Scrum, tem um PMP ali que entende do Scrum, mas ele não segue o ritual do Scrum. Então, isso é importante, ok? Mas agora que eu estou entrando agora aqui num assunto que a gente já está detalhando a esteira de produção do Scrum, como funciona o Scrum. Então, o Scrum existe as cerimônias, né? Então, a gente na reunião explica, né? Ó, se você não quiser detalhar sobre a cerimônia Scrum, todo mundo já sabe, nem precisa, certo? Mas aqui, eu, para assunto pesquisa e desenvolvimento, eu estou debatendo como seria a implantação, né? E você já deixar isso registrado. Sprint Plan, né? Que é o início da sprint. Então, a gente aqui com todo mundo, eu vou conversar às vezes com todo mundo, a gente vai definir os objetivos, né, metas, itens que serão entregues. A Daily Scrum, todo dia às 8 horas, né? Então, a gente vai fazer o quê? Acompanhar o progresso, os obstáculos e os planejamentos do dia. A Sprint Review, que é por exemplo, é um fim da sprint ali, por exemplo, na sexta-feira. Toda Sprint Review você tem que fazer no fim da sprint, certo? Uma sprint ali. Então a gente vai apresentar as entregas para os stakeholders. Neste caso, o stakeholder seria aqui a Michelle e o analista de. Na verdade, o analista de negócio, que eu vou dar um nome aqui, ele não precisa saber, geralmente, das entregas, mas ele sabe todo o ecossistema que ele tira mais dúvidas, né? Do negócio e tal. Mas ele precisa saber se o sistema está funcionando certinho. Então, o papel principal das entregas dos stakeholders aqui é o analista de negócios e a Michelle, que é o responsável pelo departamento, entende, né? Já a sprint retrospectiva, né? Pode ser também no fim de uma sexta, isso aí você vai ver, dependendo da data aqui lá, que a gente vai configurar um pouco lá na implementação, vai depender da data específica. Então a gente vai refletir sobre os processos, sobre as melhorias dos processos da equipe. Então aqui já está os devs, vai estar os devs juntos, e aí a gente vai estar todo mundo junto mesmo aqui, viu, pessoal? Ah, mas a Michelle não pode participar. Olha, é o seguinte, se o cliente não participar, você tem que deixar pelo menos marcar a reunião com os desenvolvedores, com o Scrum Master profissional e deixar registrada aquela reunião, que não participou e tudo, mas a sprint foi finalizada e você conseguiu. Isso aí já é gerenciamento, não tem nada a ver com o Scrum. Ah, o Scrum não está funcionando, não.
é porque não teve impedimento ali. A gente vai explicar porque teve sobre gerenciar impedimento. Refinamento do backlog. Então, durante a semana, né, uma quarta tarde, por exemplo, a gente quer revisar o detalhe dos itens futuros do backlog. Porque é o seguinte, quando a gente faz na sprint planning, às vezes aqui vai ter um déficit, a sprint planning, a gente não vai conseguir planejar tudo. Então, o refinamento do backlog, porque o desenvolvedor aqui pode chegar ao seguinte, cenários alternativos. Ele pode chegar, um desenvolvedor aqui, o Felipe pode chegar, ou a Luana, dizer o seguinte, poxa, eu não consegui estimar essa tarefa, né? Um estagiário, poxa, eu não estou conseguindo. Você vai ter que ter alternativa aqui, cenário alternativo, que eu vou explicar, como Scrum profissional, como gerenciar. Porém, vai ser criada a atividade. Aí é problema de dívida técnica já, certo? E aí, quarta-feira, outro dia, que o Scrum profissional não pode ficar toda hora no pé do desenvolvedor, vai ter que chamar o desenvolvedor novamente para refinar aquilo ali, a criatividade. Ele vai ter que sentar sozinho no seu escritório e tentar refinar. Ó, refine aí, Felipe ou Luana. Quarta-feira eu converso com vocês e aí eu quero pelo menos uma, um dado específico. Porque às vezes pode ser um colaborador que não tem a maturidade, né? Dependendo da maturidade e senioridade da equipe, isso vai influenciar. Mas não é acusando o programador, o desenvolvedor que não sabe, não é isso. É que ele tem que buscar informação, buscar conhecimento e ali tentar pelo menos dar uma válvula. Ou iniciar o desenvolvimento e atingir pelo menos a sprint ali. Então, dois papéis importantes aqui é sprint plan e refinamento backlog. Então, essas são as cerimônias do dia a dia. Algumas cerimônias, o cliente prefere a sprint review só com alguns desenvolvedores, né? Outras retrospectiva com os desenvolvedores importantes, mas deixo aberto que todos os desenvolvedores podem participar. Se ele tiver, aí vai depender do gerenciamento do desenvolvedor dele agora. Por exemplo, o desenvolvedor, a entrega não tem nada a ver com o desenvolvedor X, mas ele quer participar sim. Por quê? Porque aí o Scrum tem aquela adoção de transparência. Porque o outro desenvolvedor, ele está trabalhando no mesmo módulo ali específico, pode ter um erro futuro. E ele participando, ele está parado, ele pode participar. Não tem problema. A transparência, lembra lá do nosso, das metodologias da transparência, inspeção, tudo que o Scrum tem que ter. É importante transparência, porque todo mundo sabe o que está acontecendo no módulo ali. E depois, se o outro pegar o outro erro específico, se for sustentação, vai estar tranquilo. Então, essas aqui são as cerimônias, a gente vai detalhar mais à frente. Cada sprint, por exemplo, a sprint plan, a gente vai aprofundar. A Daily Scrum também, como melhorar tudo isso. Então, nessa reunião inicial, a gente preferiu apresentar as cerimônias da Scrum. Ok. Então, mas vamos para essa parte aqui da sprint planning. Como a gente tem que fazer ali no cliente uma sprint planning que a gente consiga, por exemplo, dominar ali, né, com os desenvolvedores, entre outros. Aqui tem um roteiro simulado, né? O tempo estimado devido às 8 horas de trabalho no sprint plan, na segunda-feira, ou dependendo do dia, se for 10, 13 sprint plan, é até 2 horas, certo? Mas aí vai depender do seu cronograma. Mas você pode iniciar o seguinte, para fazer um sprint plan legal. Abertura ali com o PO, então tem um PO, né? 10 minutos, ele vai apresentar ali as histórias, vai apresentar o produto, explicar a funcionalidade que a gente quer desenvolver, né? O marco e atingir. Essa reunião aqui é o PO que vai começar a falar, certo? Refinamento técnico. Esses 40 minutos é o Scrum profissional ou tech leader. O PO aqui ele já pode querer sair ou querer ficar ali ouvindo a todos, né? Para conhecer mais. Então, os devs vai tirar dúvida de cada item ali que vai ser feito. Então, aconselho isso com um profissional, já ter aqui, apesar que você pode pensar, mas ainda não está pronto, tá? As histórias, beleza. Mas aqui o pior já vai dar alguma coisa, então a gente vai escrevendo na hora mesmo, vai criando ali no gira, eles vão vendo, todo mundo junto. Tem que ter paciência, gerenciamento, e todo mundo tem que aguardar esse tempo. O máximo ali é até 2 horas. Se não conseguir, o Scrum ou o Tech Lead vai ficar no bastidores ali. Aí eu vou começar a criar e depois marcar
outra Sprint Plan, certo? Ou refinamento do backlog, que aí eu já tenho todos, que a gente faz. Estimativa das planes ali, 30 minutos. Então o time ali vai atribuir os stories e pontos de cada item ali. Esse é complicado aqui, né? Que a gente, o desenvolvedor, vamos lá, temos, por isso a equipe tem que ser pequena, pessoal. Até 7, 8 pessoas Scrum recomenda, porque você imagine, quanto mais N pessoas a estimativa, mais conflitos você vai ter e a quantidade de tempo vai aumentar. Então, assim, a estimativa da plane ali, você já vai estar, o Scrum ou o Tech Lead já com os cards ou com os stories prontas. E aí o que tem que ser feito? O time ali, ele vai dar um chute ou algo específico de o stories pronto, atribuir a atividade. Você vai delegar ali devido à expertise de cada um. Por isso você tem que conhecer o time antes, desenvolvedores, expertise, currículo, né? Você como tech leader ou Scrum, para como você vai atuar ali. E ali eu vou explicar também como fazer as estimativas. Se um desenvolvedor souber já, ele vai atribuir a tarefa. Ele já trabalhou, ok, atribuiu. Se o desenvolvedor não sabe, aí você tem que fazer um refinamento, certo? Depois falar, ó, você aguarde aí até o próximo planejamento para a gente fazer a demanda. Depois vai vir a seleção do backlog. Estimou, né, a seleção do backlogs ali, dos devs ali, e o PO define o que será incluído. Então os devs vai refinar ali junto com o PO o que vai ser incluído. Então o Scrum Master vai gerenciando, né? Pegando o card, ó, isso aqui vai ser. O PO fala, não, isso aqui vai ser prioridade. Então, prioridade vai ser atribuído para quem? Para o Felipe. Não, essa aqui atividade vai ser para a Luana, tal. O máximo ali 30 minutos. Lembrando que esse tempo aqui vai depender do negócio. Pela minha experiência, eu coloquei até 2 horas, mas aqui às vezes vai para 3 horas, depois da Sprint Planning, ou mais. Ah, mas o outro desenvolvedor só está assistindo, está parado, era para estar fazendo outra tarefa. Aí é o cenário alternativo, vou explicar mais à frente no próximo vídeo. O que você tem que entender aqui, pessoal, é que o seguinte, é uma estimativa para você ter gerenciamento. Mas no momento que você está atuando, certo? Que eu vou ter cenários alternativos, você deve pelo menos priorizar ali, ter alguma coisa para o desenvolvedor fazer. Já tendo, depois você vai marcar uma reunião interna com ele, entender por que não fez. Isso aí agora é gerenciamento. Mas tem que ter esses rituais, certo? Essas cerimônias. Compromisso da sprint, né? Então a gente 10 minutos ali para alinhar a meta, capacidade e responsabilidade. O PO pode terminar falando isso, se o PO não tiver isso, mexe. Cada um ali falar a meta, resumir suas atividades e pronto. E aí começar, né, a sprint plan já está planejada, que é um cenário simulado e vai. E para esse módulo, como a gente, nosso time Scrum aqui está trabalhando com o módulo de consumo, né, tem vários módulos, o Rafael ficou responsável por isso, nós vamos trabalhar dessa forma. E aí a gente se pergunta, fazer isso tudo na sprint plan? Sim, mas com cuidado. Por quê? O que a gente pode fazer na Sprint Plan, né? Por que o cuidado? Porque a gente deve evitar o seguinte, a gente deve evitar refinar o backlog inteiro, porque não vai conseguir no tempo. Isso aí o Scrum Master, que já está parado um pouco, pode fazer isso. O Tech Leader, e ali deixar o desenvolvedor trabalhando já para trabalhar com suas tarefas. Debater tecnologia excessiva de texto distante não deve ir na hora, certo? Sprint Plan não é para isso, certo? O que fazer na sprint plan? Refinar apenas os itens que entrar na sprint. Ó, esse aqui vai entrar, esse aqui não vai. Ah, eu não tenho. Aí você tem que ter tomado a decisão gerencial e falar, não, é a atividade que tem para fazer aqui. Isso. Então, mas aí vai ter que começar a tomar a decisão gerencial. É os rituais que tem que existir. Estimar o conjunto de itens que já atendidos e ajustar a capacidade de dev disponível. Você pode destrinchar aqui na sprint plan, às vezes o desenvolvedor não conseguiu. Destrincha em 3, 4 atividades e assim vai. Dica: reserva até 2 horas para plane no início da sprint para times maduros, né? Maduros de 2 horas. Às vezes 1 hora é suficiente para times maduros, mas para times que não é,
ainda você vai entendendo, ou você está implantando um novo, isso vai aumentar para 3 horas, só um dia na semana, ou 4 horas, ou duas. Às vezes eu já percebi, pessoal, que tem implantação duas sprint plan, porque devido a você estar iniciando, isso o gerente tem que saber, viu, pior. O gerente está iniciando, você não tem aquela comunicação com os desenvolvedores, não tem aquela interatividade. Então vai duas reuniões, uma pela manhã, uma pela tarde. Isso acontece muito, ok? Então, aqui as metodologias dentro da Sprint Plan, nós temos aqui estimativa de plano, certo? E a gente tem que entender as estimativas de plano e como atribuir, né? Caso o desenvolvedor chegue aqui, eu não tenho, eu não vou conseguir não estimar. Um desenvolvedor tem, outro maduro não tem, né? Porque ele está pegando, o desenvolvedor está pegando o momento da Sprint Plan e aquela tarefa, ele não tem entendimento. Como ele vai estimar, né? Pô, eu preciso de um tempo para estimar isso aqui. Olha, pessoal, isso não se faz no Scrum. O que deve ser feito com a metodologia Scrum, viu? É você atribuir a tarefa a ele, eu sugiro, e depois pedir a ele que ele utilize alguns padrões que a gente utiliza, ou estude, se for o nível de sua unidade, e estime. No próximo à tarde, eu creio que ele, se ele não estiver pronto, ele vai ter que fazer em cima da sprint para a gente começar, que se chama isso, acompanhamento de desempenho. Para a gente vai atribuir aquela tarefa a ele, mesmo ele não tendo estimado, porém a gente vai acompanhar os gráficos do Scrum, o tempo que ele resolveu aquela tarefa. Então a gente já vai ter um norte como ele trabalha. Você tem que ter isso também, que é o gerenciamento de desempenho, né, dos desenvolvedores lá na frente. Mas se ele não desenvolveu, você vai atribuir, ó, eu vou te dar essa tarefa aqui, a sprint é até X dias, porque a sprint do Scrum é até 5 dias, 7 dias, uma semana. E aí vamos para o sprint review, code review, ver com o que você alcançou. Se não alcançou, ok. Já os maduros, né, tem que ter uma noção, pelo menos. Como os maduros lá, ou pessoas plenas, já experientes, devem fazer. Tem as metodologias de estimar tempo, né? Aqui tem a Plan Token, né? Como funciona? Devs usa cartas ali com pontos, Fibonacci. As vantagens, né? Vai estimular o consenso e a discussão técnica. Isso é legal no momento que você vai, no momento ali, você vai estimar. Então, se o desenvolvedor não sabe Plan Token, vamos estimular ali. Tem outras, a DT6, né? Classificação por tamanho, PMG. Aqui parecendo de roupa, né? Mas não, Pô, essa tarefa aqui, velho, é mais complicado. Não, é tarefa pequena. Quando você começar a desenvolver o gráfico, você vai. Isso durante o tempo, pô, essa tarefa demora mais mesmo. Deram 12 sprints ou mais. Você vai vendo a maturidade da sua equipe. Então é fácil para estimar sem precisão numérica. E o dot voting, né? Cada membro vota na complexidade percebida. É rápido e visual. Então aqui a gente está aprofundando na sprint planning alguns detalhes que cenários alternativos que pode acontecer. Então você pode dizer aqui, né? Então esse é o modelo de reunião da sprint plan e o que você deve evitar e as metodologias para estimar ali no momento da sprint plan. Então você já tem uma segurança e um norte de como atuar. Então o Rafael aqui ele vai atuar dessa forma e o Pio vou estar monitorando ali, só participando. E aí também a gente tem a dúvida aqui, mesmo na sprint plan, né? Como priorizar esses backlogs, né? Devs e POs, né? Como priorizar backlogs? O PO que vai definir a prioridade, já que ele entende ali do produto e sabe com a Michelle, com os outros lá, a quantidade de priorização, então ele tem que definir a priorização. Então, por cada valor ali do cliente do negócio, ele vai definir a prioridade. A dependência dos outros itens também, risco e urgência. Então, o desenvolvedor vai ter que pegar aquela tarefa ou não pega. Se não pegar a tarefa, aí já é tomada de decisão gerencial e gestão de pessoa. Técnicas úteis também, a Merge, Show, né, outras. Também técnicas úteis para o PO fazer valor versus esforço, priorizar o que dá mais impacto por menos trabalho. Utilizar o score, né, impacto, confiança e esforço. Isso aqui é a técnica aí, cada um do PO tem essa noção. Você que é dev e está trabalhando no Scrum, você deve ter essa noção aqui, ou o Tech Lead também. Eu também sou dev, já participei, muitos. Você deve ter essa noção porque você vai saber o que o PO lá faz, né?
Porque, pessoal, você não precisa se constranger assim, você tá lá, copiou, não. É o papel dele, é o seu papel, desenvolvedor, outro é o papel, cada um papel, certo? Então, exemplo de pruning aqui, Poking, por exemplo, Fibonacci usando uma escala de 1 a 21. A gente vai simular agora aqui, no próximo vídeo, vamos dar continuidade, a gente tem para fazer todos esses aqui, a gente está na Sprint Plan, então a gente vai fazer estimativas também aqui, simulando o cenário real, como seria do dia a dia, ou ajudando o desenvolvedor, né? Então, Scrum, Mesh, Tech Lead, você tem que ter essa noção, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai estimular aqui o exemplo Clone, Poking, e nos próximos vídeos também a gente vai terminar todo o roteiro que a gente fez aqui da equipe de trabalho, ok? Para não ficar longo aqui o vídeo, eu vou dar continuidade no próximo vídeo.